Bom dia, graça e paz para todos. E vamos começar. Eu quero orar com vocês antes da gente começar. E aí depois a gente vai ler um texto e meditar um pouquinho também na palavra de Deus. Beleza? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de termos esse tempo juntos aqui. Muito obrigado pela tecnologia que tem nos permitido ter esse tempo. Nós somos gratos ao Senhor por isso. E pedimos por sabedoria para que nós façamos um bom uso da tecnologia, Pai, e um bom uso do nosso tempo também. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa tão difícil de ser e fazer discípulos quando estamos longe um do outro. Mas muito obrigado porque o Senhor nos dá ferramentas para fazermos isso apesar da distância. E nós oramos por isso e agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom, galera, a gente vai meditar um pouquinho hoje em Efésios capítulo 5. Se você quiser abrir sua Bíblia lá, você pode abrir. Nós vamos ler os versículos 15 e 16. E antes de entrar no texto, quero fazer uma breve introdução aqui do porquê eu escolhi esse texto. Na verdade é um texto que eu medito constantemente, porque ele fala de algo muito importante. Uma das coisas que a gente mais ouvia antes dessa questão toda de coronavírus era: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu muitas vezes falei isso, já ouvi muitas pessoas falando isso. Provavelmente você em algum momento já falou isso: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E agora talvez a situação seja um pouco diferente. Às vezes não, porque para algumas pessoas a rotina não mudou, mas para outras pessoas a rotina mudou muito. E hoje a situação eu tenho muito tempo, mas eu não sei o que fazer com o meu tempo. E a gente pode preencher o nosso tempo com diversas coisas. A gente preenche com Netflix, a gente dorme, a gente às vezes fica sem fazer nada. Então, assim, mas para algumas pessoas a rotina de fato não mudou, A rotina continua, a correria continua. Agora, independente da situação, independente se você tem ou não tempo, se você está na correria ou não, se é quarentena ou se não é quarentena, o texto de hoje ele fala sobre algo extremamente relevante. Deus ele nos chama a remir o nosso tempo. Ele nos chama a aproveitar bem o nosso tempo. E a gente vai meditar de fato um pouco mais nisso em Efésios 5. E aí um pouco do contexto aqui do livro, Em Efésios capítulos 1 a 3, Paulo vai falar sobre a nossa nova identidade em Cristo. Nós somos comprados, nós somos adotados, nós somos redimidos por Cristo através da vida, morte e ressurreição de Jesus. E Deus nos deu uma nova vida quando nós estávamos mortos. E aí depois, nos capítulos 4 a 6, Paulo vai falar sobre como essa identidade ela muda cada aspecto da nossa vida. Como a realidade do Evangelho ela muda cada detalhe da nossa vida. Muda a forma como nós vivemos internamente, os nossos pensamentos, as nossas motivações. Muda a forma como nós vivemos em comunidade, a igreja. Muda a forma como nós vivemos em família. Muda a forma como nós trabalhamos. Muda o nosso relacionamento com os nossos pais e com os nossos filhos. Então muda todas as coisas, E uma das coisas que muda, que é o que nós vamos ver hoje, é a forma como nós administramos o nosso tempo. E aí aqui algo que eu tenho entendido há algum tempo, é que de fato o tempo ele é o nosso recurso mais valioso. Porque uma vez que ele vai embora, ele não volta mais. Algumas outras coisas, até mesmo o dinheiro, você tem oportunidades de conseguir ganhar mais dinheiro e de conseguir reaver isso de alguma forma, mas o tempo, uma vez que ele vai, ele não volta. Então nós precisamos fazer bom uso do nosso tempo. E aí, a gente vai ler o texto agora, eu quero ler o texto com vocês, Efésios 5, 15 a 16, e nós vamos pensar em 4 perguntas para direcionar esse nosso tempo aqui. O que é remir o nosso tempo? Por que remir o tempo é importante? Como remir o nosso tempo e quando nós devemos fazer isso? O que, por que, como e quando? E aí o texto diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. É isso, Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Na versão revista atualizada traz remindo o seu tempo. Remindo o vosso tempo, Eu li aqui na NVT, mas a revista atualizada traz esse termo, que foi o que eu usei no começo aqui da introdução. Remir o tempo. E o que é isso? O que é remir o nosso tempo? Essa é a nossa primeira pergunta. O que é remir o tempo?
Remir o tempo é utilizar o nosso tempo com sabedoria, servindo a Deus e as pessoas e praticando as boas obras que Ele preparou para nós. Nós somos chamados, como discípulos de Cristo, a aproveitar as oportunidades que nós temos de fazer o bem, de praticar as boas obras que Ele preparou para nós, que é o que fala lá em Efésios 2, versículo 10. Então, em todo o capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando sobre como andam aquelas pessoas que estão em Cristo, como andam os discípulos de Cristo. E remir o tempo é uma das marcas de alguém que é um discípulo de Cristo, né? Então, não combinam as duas palavras. Por exemplo, você pensa em discípulos e alguém preguiçoso. Essas palavras elas não combinam. Ou então um discípulo negligente. Essas coisas elas não combinam. Um discípulo é alguém que se esforça, é alguém que é diligente nas tarefas que ele tem que fazer, é alguém que sabe o que tem que fazer e vai fazer essas coisas, né? E aí Paulo ele faz essa conexão entre remir o tempo e a sabedoria, né? E quando a gente volta, é uma linguagem muito comum lá no Antigo Testamento, principalmente em Provérbios. Alguém sabe, alguém que teme ao Senhor, alguém que sabe discernir o que é certo e errado, e não só discernir, mas agir de acordo com aquilo que é certo. Alguém sabe, alguém que sabe o que é certo e age de acordo com o que é certo, né? Então, de fato, sabe alguém que teme ao Senhor, e esse temor e essa sabedoria são vistos na prática. E uma coisa prática que mostra isso é a forma como nós administramos o nosso tempo. Então, remir o tempo é utilizar o nosso tempo de forma sábia, servindo a Deus e ao próximo, praticando as boas obras que Ele preparou para nós. Isso é um breve resumo, aqui a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas esse é um resumo. Remir o tempo é utilizar o nosso tempo de forma sábia, servindo a Deus e ao próximo, praticando as boas obras que Ele preparou para nós. Agora, por que remir o tempo? Essa é a nossa segunda pergunta. Por que remir o tempo? Porque nós não vamos cumprir a nossa missão se nós não formos produtivos. Nós não vamos cumprir a nossa missão como discípulos de Cristo se nós não aproveitarmos bem o nosso tempo. Esse ano a gente tem pensado em como ser um discípulo verdadeiro e como fazer discípulos verdadeiros. Alguém que desperdiça o seu tempo constantemente nunca vai ser um discípulo verdadeiro e frutífero. E, consequentemente, essa pessoa nunca vai produzir verdadeiros e frutíferos discípulos de Cristo também. Então, nós precisamos ser diligentes, nós precisamos trabalhar duro, nós precisamos nos esforçar. Nós não vamos fazer as boas obras que Deus preparou para nós se nós não utilizarmos nosso tempo de forma sábia, né? E é interessante a gente pensar também que o nosso tempo ele não é nosso, né? O nosso tempo ele é do nosso Senhor. A Bíblia ela é muito clara com relação a isso. Nós somos servos de Cristo. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor. Então não somos nós que determinamos como nós usamos o nosso tempo, mas é Ele quem determina. E Ele diz que nós devemos usar o nosso tempo, para a glória dEle, fazendo as boas obras que Ele preparou para nós. Então, portanto, nós não usamos o nosso tempo como nós bem entendemos. Nós usamos como Deus quer que nós usemos. Então nós devemos remir o nosso tempo, porque nós não vamos cumprir a nossa missão se nós não formos produtivos, se nós não utilizarmos bem o nosso tempo. Então a gente já viu o que é remir o nosso tempo, é utilizar o nosso tempo de forma sábia, servindo a Deus e ao próximo, fazendo as boas obras que Ele preparou para nós. Nós vimos por quê, porque nós não cumpriremos a nossa missão se nós não remirmos o nosso tempo. E agora a gente vai ver o como. Como que eu vou fazer isso? Como remir o tempo? E aí aqui, sendo bem prático, nós remimos o nosso tempo, criando uma rotina que priorize o que deve ser priorizado e ao mesmo tempo que seja flexível. A ideia aqui é ser bem prático, né? A gente sabe o que deve ser prioridade para nós, o nosso relacionamento com Deus. Isso significa que nós devemos separar momentos para ler a palavra, para orar, para meditar, para memorizar versículos, né? Uma prática tão importante que a gente tem negligenciado, infelizmente, né? Mas não espere que essas coisas aconteçam naturalmente na sua rotina. A gente precisa ser intencional com relação a isso, né? A gente naturalmente vai escolher coisas fáceis que favoreçam os nossos próprios desejos. E a gente precisa ser intencional em criar uma rotina que priorize o que deve ser priorizado, né? Então separe tempo para ler a palavra e não abra mão desse tempo. Separe um momento que você sabe que você vai ter à disposição, né? E não abra mão disso, né? Inclua essas coisas na sua rotina e seja consistente na prática delas. E aqui é um pequeno detalhe, né? Não subestime os resultados a longo prazo que pequenos hábitos podem trazer. A gente tem a tendência a querer resultados rápidos, mas, irmãos,
resultados rápidos, eles não acontecem quando a gente está falando de vida espiritual. A nossa vida espiritual é construída em pequenos passos que nós damos, crescendo a semelhança de Cristo. Então seja constante nas práticas, por menores que elas pareçam. Seja constante nesses hábitos que vão nos fazer mais parecidos com Cristo. Isso é muito importante, né? Hábitos são criados com o tempo e não por acaso. Nós precisamos ser intencionais nisso e dedicar tempo a isso. E aí outras coisas também são muito importantes, né? O tempo em família é muito importante. Espero que nessa quarentena você esteja aprendendo a importância disso e valorizando isso. O descanso é importante, o lazer é importante, né? Então separe tempo para isso também, né? Agora, ao mesmo tempo, seja flexível, porque imprevistos acontecem, sempre acontecem. Então não programe uma rotina que não tenha tempo para mudanças e flexibilidade. Seja flexível, né? Seja flexível. Então, embora para algumas pessoas a quarentena talvez não tenha sido uma grande mudança da rotina, para outras pessoas foi. E independente dos casos, né? Aproveite bem o seu tempo, criando uma rotina que priorize o que deve ser priorizado e que seja flexível. E aí, por último, quando remir o nosso tempo? Quando remir o nosso tempo? E essa aqui talvez seja a mais fácil de responder, né? Sempre. Sempre. Agora que nós temos tempo e que a nossa rotina foi afetada ou não, né? Mas também quando a nossa rotina voltar ao normal. A gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque a nossa tendência, né? Se você está na correria, a sua tendência é continuar na correria. E se você está sem nada para fazer e conseguiu organizar o seu tempo agora para ter um tempo devocional e tudo mais, e gastar tempo com a sua família, a nossa tendência quando a rotina voltar é deixar de lado tudo que a gente tem aprendido nesse momento. A nossa tendência vai ser deixar de lado o nosso tempo devocional para fazer alguma outra coisa que a gente precisa fazer, às vezes um trabalho que parece ser urgente para nós. A nossa tendência vai ser deixar de investir em relacionamentos para ter um tempo para nós mesmos. Agora eu estou muito cansado, eu preciso descansar. A nossa tendência vai ser fazer qualquer outra coisa com o nosso tempo. Isso tudo só nos mostra, no final das contas, que o problema não é a correria, não é a faculdade, não é o trabalho, não é a escola, o cansaço, a família ou a quarentena. O problema é o nosso coração. O problema sempre é o nosso coração. A gente sempre vai ter tempo para aquilo que é prioridade para nós. Então, remir o tempo não é uma questão de quanto tempo nós temos disponível, é uma questão de onde está o nosso coração, de qual é a nossa prioridade. Ou, na verdade, de quem é a nossa prioridade. Se Deus for a nossa prioridade, nós vamos utilizar bem o nosso tempo, servindo a Ele e às pessoas, fazendo as boas obras que Ele preparou para nós. Agora, se eu mesmo for a minha prioridade, se você for a sua prioridade, a gente vai jogar fora a nossa vida com coisas terrenas que vão embora. A gente vai usar o nosso tempo de uma forma que não é sábia, de uma forma tola e insensata, desperdiçando de fato algo tão precioso que é o nosso tempo, que é algo limitado e que a gente deve usar para a glória de Deus. Então, de novo, né, remir o tempo não é uma questão de quanto tempo nós temos disponível. É uma questão de onde está o nosso coração. É uma questão de qual é a nossa prioridade. Então, só para relembrar os nossos pontos aqui, né, já terminando. O que é remir o tempo? Remir o tempo é utilizar o nosso tempo com sabedoria, servindo a Deus e as pessoas, praticando as boas obras que Ele preparou para nós. Por que remir o tempo? Porque nós não cumpriremos a nossa missão se nós não formos produtivos. Como remir o nosso tempo? Criando uma rotina que priorize o que deve ser priorizado e que seja flexível. E quando remir o nosso tempo? Sempre. Nós somos chamados a sempre remir o nosso tempo. Não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Então, é isso. Espero que os irmãos tenham aproveitado e tenham tirado algumas coisas, algumas aplicações práticas para esse momento que a gente tem vivido. E eu quero orar com os irmãos para a gente terminar o nosso tempo aqui. E mais uma vez, é muito legal poder estar com vocês juntos aqui, falar um pouquinho com vocês, ver um pouquinho pelo menos dos nomes e dos comentários aqui de cada um de vocês, né? E, nossa, como eu estou empolgado para a gente estar junto de novo. Nossa, isso é muito legal e eu sinto muita falta disso também. Então vamos orar e depois a gente termina aqui. Senhor Deus, muito obrigado mesmo por mais esse tempo que a gente teve, de meditar um pouco na Tua Palavra, de aprender um pouco mais sobre a importância de sermos diligentes no uso do nosso tempo. Nós sabemos que é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa necessária quando nós pensamos em ser e fazer discípulos. E é uma tarefa, Deus, que é uma resposta de obediência também, Pai, àquilo que o Senhor fez por nós através de Cristo. O Senhor entregou Seu Filho para nós, em nosso favor,
Ele veio até nós e viveu a vida que a gente não conseguiu viver, morreu no nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma nova vida, com novos desejos e novas prioridades. Um coração que se dispõe, Deus, a servir ao Senhor, a usar o tempo para a Tua glória e não para a nossa própria glória. E que o Senhor nos ajude, Deus, nesse momento que a gente tem vivido, alguns ainda na correria, outros com tempo de sobra, a organizarmos o nosso tempo de forma que nós cresçamos à semelhança de Cristo e que nós continuemos firmes, Pai, no cumprimento da nossa missão. Que o Senhor nos dê sabedoria para isso. De fato não é uma tarefa fácil, mas que o Senhor nos capacite, Pai, porque nós sabemos que pela Tua graça nós podemos fazer isso. E nós oramos por isso, pedindo também pelo restante do nosso dia, que seja um dia produtivo, agradável, e que nós possamos também continuar aprendendo e crescendo durante esse dia, Pai. E nós oramos por isso no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Irmãos, é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí na live e espero vê-los em breve. Até mais, abraço, amo vocês e tamo junto, galera. Tamo junto.